Então, vamos lá, só para formalizar, né? Então, bom dia, pessoal. Esse é o nosso encontro síncrono. Lembrando que não é obrigatório estar aqui nesse encontro, ele vai ficar disponível, né? Ele vai ser gravado a partir de agora para que outras pessoas que não tenham curiosidade de acompanhar o que foi falado, também tenham esse direito, tá? Então, o que eu havia planejado para hoje, eu selecionei um artigo que é do professor João Matar. Então, é um professor que, se vocês procurarem no Google, assim, sobre ambientes de educação à distância, ele sempre vai aparecer ou com artigo, ou com livro, ou com vídeo. Se você colocar o nome João Matar, é Matar com 2 T's. João Matar, deixa eu até colocar aqui no chat da aula. Ele é um cara realmente que tem muito conteúdo, tem curso dele também, enfim, eu já vi alguns materiais dele, tá? Então, como tem um conteúdo que é sobre MOOCs, né, que é os ambientes massivos online, cursos, né, massivos online abertos, né, que é do inglês Massive Open Online Courses, né, vulgarmente chamado, né, como cursos massivos abertos e online. Então, é aquele curso que não tem tutor, é aquele curso que não tem necessariamente alguém para te dar um retorno síncrono, né? Então, é uma atividade que a gente chama de aprendizagem instrucional, tá? Então, a gente vem até falando sobre o design instrucional em alguns momentos. Então, é o tipo de curso que ele é desenhado para que o usuário ele prossiga a trilha de aprendizagem de maneira independente, né? Sozinho não necessariamente, porque podem ter atividades colaborativas ao longo do curso. Então, por exemplo, você pode colocar uma atividade para alguém interagir com outra pessoa, mas não necessariamente com a obrigação de ter um feedback de um tutor ou de um professor. Mas aí você completando essa trilha de aprendizagem, você consegue finalizar e ter o retorno, né, de um certificado de participação com carga horária, enfim, com emendas explicando direitinho. Então, existem algumas teorias que falam de aprendizagem através desse tipo de curso. É um ambiente, na verdade, é uma abordagem muito, muito interessante, que surgiu de uma reunião, eu vou até compartilhar com vocês o artigo, surgiu de uma reunião onde se falava sobre democratização da educação. E realmente, de fato, é uma abordagem muito interessante. Existem algumas críticas, né, sobre esse formato, mas, assim, sem dúvidas, em qualquer momento, assim, é um tipo de curso que promove a democratização do conhecimento, certo? Então, a gente consegue alcançar todas as pessoas, né, todos e todas em qualquer instância, através desse tipo de curso. E aí, esse artigo, né, do professor, eu não sei se vocês já conseguiram acessar o arquivo, pelo link que eu coloquei no Telegram, aqui no chat. Então, é um arquivo que tem 21 páginas, então, assim, a minha ideia é a gente dividir, tá? Dividir para conquistar, né? Então, não necessariamente cada um precisa ler tudo. A ideia era se a gente, por exemplo, já que nós somos aqui, não sei se necessariamente está todo mundo aqui online, alguém pode ter conectado e ter saído por um instante, mas, assim, eu vejo o Hugo, Vitor, José está por aqui, Rose, Matheus, só para a gente confirmar, a gente faria uma divisão rápida para a gente ler um pouquinho e cada um fazer uns comentários, para eu ter a noção aqui de quem realmente está aqui ao vivo, né? Hugo e Vitor, mais alguém? Pronto, o Eli Davidson está aqui, pronto, 3 pessoas. Deixa eu ver se o Matheus está por aqui também, a Rose e o José. Senão a gente pode fazer uma divisão aqui. Pronto, Rose, tudo bom? Ótimo. Tu conseguiu acessar o arquivo aqui, que eu disponibilizei o link? Sim, consegui. Ótimo, ótimo, pronto. Então, nós somos... Eu posso também entrar nessa cota para a gente dividir e ficar mais leve também, né? Então, beleza. A priori, somos 1, 2, 3, 4... José colocou aqui, eu não entendi, professor. Então, José, aqui a ideia é o seguinte, tem um link aqui que eu disponibilizei tanto lá no Telegram, como no AVA, e agora aqui no chat da aula. Então, o artigo, assim, tem 21 páginas, mas o formato dele é diferente, é como se fosse um slide, tá? Então, a priori, é rápido a leitura. Então, a ideia é a gente dividir aqui em trechos, certo? O artigo. Então, esse artigo ele é dividido aqui em introdução, tem pedagogias de educação à distância,
Aí depois ele fala sobre dois teóricos, né? Tem o Vygotsky e o Denville. Depois tem outra parte aqui chamada conectivismo, certo? Aí depois ele entra em MOOCs, que é um pouquinho mais extenso, tem umas 4, 5 páginas, depois conclui. Aí a ideia é que a gente possa dividir em trechos aqui cada página, né, por pessoa, para a gente fazer a leitura e a gente condensar todo mundo junto, que cada um entendeu. Beleza? Ok. Todo mundo compreendeu? Então, vamos lá. Alguém gostaria de, por exemplo, eu gostaria de pegar aqui a introdução e pegar uma página de pedagogias, já que vocês estão com o arquivo aí aberto. Eu quero ler aqui sobre conectivismo. Tem 2 páginas. MOOCs tem mais, aí tem 1, 2, 3, 4, 5... 5, porque a sexta é uma figura. Então, de repente, 2 pessoas aqui no MOOCs, conectivismo pode ser uma. O que vocês acham? Eu acho que à medida, professor, que vai lendo, a gente vai discutindo cada tópico, né? Agora pode dividir assim, cada um quer ler agora, entendeu? É porque a gente poderia andar mais rápido, entende? Deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês, porque fica melhor, porque fica registrado. Deixa eu compartilhar aqui na tela. É melhor. Porque aí a gente vai visualizando junto. E até se alguém quiser fazer a leitura por aqui. Vamos ver se vai estar aparecendo para vocês. Apareceu? Deixa eu ver se apareceu. Apareceu a tela do artigo? Ainda não, né? Apareceu aqui. Só fica muito pequeno, né? Melhor eu ler aqui. Fica pequeno, né? Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Melhorou? Ficou legível, ficou legível. Melhorou? Pronto, se quiser ler por aqui. Pronto, então. E aí, vocês querem fazer como aqui? Querem dividir para ficar mais fácil? Para não ter que ler tudo. Entendi. Entendeu? Porque senão a gente... Então, entendeu? Porque, por exemplo, vamos aqui, na introdução, deixa eu rapidinho. A introdução é uma página, né? Aí, beleza. Então, a gente pode pular a introdução, que ele vai apresentar só o objetivo. Aí, pedagogias de educação à distância, tem uma. Aí, a segunda é uma tabela, 3, 4, 5, pronto. 5 páginas, né? Pode ser 2 pessoas, cada um lendo a metade, já que nós somos 5, não é isso? Tem 8 aqui, né? Então, mas assim, contando, tem a Hugo, o Rose falou que tá aqui, o Vitor também, o José, entrou mais um, Wilton. Wilton acabou de entrar, massa. Mas aí o Matheus acho que não respondeu, não foi isso? Ou respondeu e eu já me perdi. Por mim, tudo bem. Não, ele colocou. Então, beleza. Wilton, tudo bom? Só para a gente aproveitar já que ele entrou. Bom dia, tudo bom? Vê, eu vou compartilhar aqui um link, já que tu entrou agora. Tem problema não, tudo certinho. A gente meio que conversou um pouco antes, mas a atividade vai começar agora. Então, você chegou na hora certa. E deixa eu compartilhar aqui um link contigo, porque acho que como tu entrou agora, talvez o chat não fique disponível para tu, que eu digitei antes. Então, tem um link, mas eu já coloquei também lá no grupo do Telegram. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Bom, é um link desse arquivo aí, que eu coloquei no chat agora, da sala. E a ideia é que a gente divida aqui em partes, para que a gente faça uma leitura rápida, para não demorar tanto tempo, e a gente possa falar um pouquinho sobre esse artigo, tá? É um artigo do professor João Matar, ele é da PUC de São Paulo. É Aprendizagem em Ambientes Virtuais, Teorias, Conectivismos e MOOCs. Beleza? Então, assim, tem uma parte de pedagogias da educação à distância, depois tem a parte do conectivismo, depois ele fala sobre os MOOCs, e em seguida ele faz a conclusão. Aí a gente pode dividir aqui, cada um de nós aqui ficar com 2 páginas, e a gente consegue fazer a leitura. E aí, vamos nessa?
Ok, deixa eu só fechar a porta aqui, porque os meninos vão entrar aqui no quarto. Tá certo. Eu tô com a tela visual. Vocês estão visualizando, né? Aqui a primeira página, que é a introdução. Sim. Pronto. E aí? Gostaria de ler que parte, Rose? Eu posso pegar aqui de Pedagogias da Educação. Certo. Vai até os autores aqui, Vygotsky. Então, a minha sugestão, mas aí é uma sugestão, tá? Nada impositivo, é que cada um poderia ler 2 páginas. Mas aí, se de repente já leu e quiser ler mais coisas, tudo bem. Mas aí a gente distribuindo cada um com 2 páginas, a gente conseguiria terminar mais rápido. Então, por exemplo, você pode pegar... ler a introdução. Tu pega a introdução, então? Não, eu pego a introdução logo. Pronto, beleza. Eu também acho a introdução no início é melhor, né? Pronto, então o Hugo e Vitor, mas aí, por exemplo, Hugo ou Vitor pega a primeira página, o que mais? Não, pode pegar. Não, eu tô dizendo, é bom a gente começar pela introdução, isso que eu tô dizendo, mas por mim pode começar. Não, com certeza. Com certeza. Ah, tá, entendi. Cada um pegar a introdução e especificamente para a sua parte, é isso? A gente podia discutir logo a introdução, acho que cada um pode pegar um capítulo, não? Cada um pega um capítulo e depois... Então, novamente, assim, a minha sugestão é essa. Se cada um ler um pedacinho, por exemplo, você acabou de dizer que pode ler Pedagogias da Educação à Distância. Então, começa na página 23. Então, ela poderia ler, por exemplo, 23, 24 e 25. Certo? Ok. Pode ser, então? Pronto, ela fica 23, 24 e 25. Pronto. Aí, por exemplo, quem pegaria 26, 27 e 28? Aí o outro pega 29, 30, 31, entende? Aí a gente faria mais rápido, assim, a junção das falas de cada um. A cada 3 páginas, então. Isso. Pode ser assim, então? Ou já pegou 23, 24 e 25. Quem gostaria de fazer 26, 27 e 28? Eu pego as 3 primeiras, ou começa com 25, eu não sei, eu não vi o documento. Pronto, eu pego só até antes de Hugo. Vamos pular 22 e 23, porque aí 23 já está com Rose, que ela começa de pedagogia. Ah, tá, pronto. Tá bom. É porque eu acho que isso não seria legal ler na sequência, não. Talvez o autor... Assim, eu não sei se o autor escreveu com alguma sequência lógica para não ficar pulando. Não, mas não tem problema não. Qualquer coisa a gente faz um sombreamento, só para fechar a fala, entende? Tá bom. Não tem problema não. Porque, por exemplo, até a 25, mas aí ficou um pedacinho lá na página 26. Aí quem for pegar 26 já não precisa pegar esse comecinho que é da outra página. Aí faz 26, 27 e 28. Tá. Aí quem fica 29, 30, 31. Eu posso ficar com a 29 e 31. Pronto. Deixa eu só voltar aqui para eu ver quem é eu. Que eu tava com a tela aberta. Matheus, desculpa. Pronto, Matheus. Valeu, Matheus. Então, beleza. Já tem Rose, Matheus, Vitor e Hugo, né? Não é isso? Certo. Vamos recapitulando aqui, certo? Então, 23, 24, 25, Rose. 26, 27 e 28 é Hugo ou é Vitor? Aí 29, 30, 31. Eu posso ficar com 26 e diante. Pronto, beleza. Recapitulando aí, vamos escrever só aqui no chat para ficar registrado? Beleza. Vou colocar aqui, Rose. Hugo, rapidinho, tu ficou 26, 27 e 28, foi assim? Foi. 26, 27 e 28. Aí Vitor fez 29, 30 e 31, não foi isso, Vitor? Caí, professor. Tem Pode problema mandar não. o texto de novo, eu perdi o chat.
Deixa eu copiar aqui novamente. Então, só confirmando, Vitor, foi 29, 30 e 31, não foi para tu? Para mim? Sim. Não. 29, 30 e 31 foi pra mim, professor. Eita, desculpa, Matheus, deixa eu corrigir aqui. Para mim, Matheus. tanto faz, professor. Qualquer página. Então, pronto. Não tem Então, problema. fica da 32, 33, 34. Pode ser. Pode ser. Vou botar aqui. Pronto, faltou pedir para 4, 5. Hoje já coloquei. José Alves, não falei José Alves, não foi? Cinco, 36. Pode ser 35, 36. Beleza, José Alves? 35, 36. Tem. Isso, José. Aí, para facilitar a leitura, a dinâmica era a gente dividir aqui em fatias o texto, para não ficar muito extenso. Você pode ficar com 35, 36, por exemplo. Muito massa. Faltou quem aqui, meu Deus? José, eu acabei de colocar. Rose, Vitor também, Matheus, Hugo. Faltou Hugo, não foi? Não, Hugo eu coloquei. Não, já tenho. Fechamos então todo mundo. Acredito que sim, fechou. Ah, faltou Eli Davidson. Deixa eu ver aqui. Então, eu posso dar uma redundância aqui. Essa é a conclusão, então, 37. A primeira página da introdução e a conclusão. Então, fica 22... Não, 22 e 23. Deixa eu anotar aqui. 22 e 23. Pronto, fechou.
Professor. Oi, Vitor. Podemos, A então? bronca acho que dá. A bronca desses textos curtos é que na hora de você marcar, fazer alguma separação, não tem muito o que você deixar de fora, né? Mas, então, a ideia é essa, a gente se provocar, porque realmente vai dar um pouquinho de trabalho. Mas, enfim, Vai. só para a gente até não estender tanto, porque a gente tem esse programa até 10 horas, não sei como é que tá o tempo de vocês aí. Tive o problema que cai também, mas eu acredito que vai dar tempo. Eu tô tranquilo, eu só tô exausto. Imagina, pedalar, você acordou o quê? 5 da manhã? Nada, 5 da manhã eu já tava na estrada já. Tava Eu pedalando, pego, né? eu acho que eu começo de 4 da manhã. Eu me acordo de 3. Vou dormir de 8 da noite. 8, 9 da noite pra acordar. Muito. Aí foram quantos quilômetros? Sou teu 71. fã. Rapaz, eu realmente eu fico maravilhado, assim, realmente, de quem tem essa disposição. Eu acordo de 5h30 com Santiago, né, me chamando. Aí a Cara, eu vou te motivação... dizer, eu não tinha essa disposição. Sabe quando eu comecei? Eu comecei quando eu fiquei preso num ônibus por 3 horas e meia, por causa de um acidente que aconteceu no percurso. Eu voltando do trabalho, eu fiquei... Um percurso que eu demoro 40 minutos, eu passei 3 horas e meia. Aí eu Nossa, fiquei tão pé da vida, arretado, e eu arretado. trabalho na parte da manhã, né? Eu trabalho na parte da manhã, aí tipo, eu chegava em casa de 1 hora da tarde para almoçar, acabei chegando de 4h30, Nossa, com fome, o celular exausto e com descarregando. fome. Eu fiquei, eu fiquei muito arretado. Aí, na mesma hora, eu cheguei, almocei, me arretei e falei, ó, vou pegar minha bicicleta e vou pro trabalho de bike. Aí levei, consertei, e no outro dia eu fui de bicicleta. Cheguei morrendo, morrendo. Aí na volta, eu já não. Na Já, volta para casa, eu já não estava morrendo. já pegou Aí eu fiz, resistência. gostei. Gostei. Aí pronto, aí fui evoluindo, né? Fui assim, querendo mais, aí pronto. Aí virou hobby, É, virou acho que diversão. minha rota, acho que minha rota mais longa foi até João Pessoa. Nossa, Foi massa. bom. Eu tenho uma bike, fazer um paralelo, eu gosto de fazer aqueles pedal mais curtinho quando dá, né? Mas agora faz tempo que eu pedalei. Então, assim, a última vez que eu pedalei, eu moro aqui na Iputinga, né? Do lado da BR, dá 10 minutos Pronto, da eu Rural. moro no Cordeiro, eu morava na Várzea. Aí eu Pronto, também ficava em cima da aí, BR. às vezes, eu saio daqui, vou até Boa Viagem, né? Tipo, vou no Marco Zero, depois, aquela história da ciclofaixa, né? E aí vou e volto. Aí dá E quando eu morava na Várzea, foi quando eu comprei a bicicleta também, eu já fiz uns pedais lá em Aldeia. Então, saí da Várzea, ali da Praça da Várzea, mais ou menos, ali. E aí fui até uma tal de Trilha da Matinha, que fica lá. Tem um rapaz que vende suco de acerola, acho que é quilômetro Uhum. 14, até ali. Eu Depois a gente conheço, mas desceu ali. não. Eu conheço, mas não faço porque minha bicicleta é de estrada. Aí Aí acho que foi a não trilha sei. mais longa que eu fiz, assim. A gente saiu tipo de 5 da manhã e eu cheguei em casa, eram umas 2h30 da tarde. Foi um pedal, foi o mais longo. Assim, aí, pronto, Eu fui para João Pessoa, eu um fui para João Pessoa, saí mais de 3 longo. da manhã e cheguei lá, eu acho que era 4h30. Porque É, a velocidade é alta, é alta. é um, Quarenta e cinco é o speed, que tem é um speed, é um speed. aquela magrelinha, né? Que É, tem forte. Beleza, gente, deixa eu só ver aqui, Vitor. Foi boa a gente compartilhar essa conversa, que é até instigada, não só para mim, mas para quem estiver aqui, de repente, voltar a pedalar. para voltar. É bom, pô, é bom. E aí, Se eu for pedalar daqui pro trabalho, eu vou pra UPA. Não consigo chegar lá, não. Acho que eu chego na UPA, no máximo. Eu mas também, vai dar eu certo. cheguei lá quase ligando para o 103, viu, pô? Bombeiro, vem aqui me resgatar, eu vou morrer. Deixa eu só checar aqui, então. Hugo, conseguiu ler? José, Matheus, a Rose, Tô lendo aqui, tô lendo. o L. Davidson. José está dizendo aqui que está na leitura também. Eu Como é que posso tá o só dar tempo? pegar uma experiência dessa. Eu fiz uma leitura, vamos dizer assim, uma passada geral
Mas Certo. assim, só para dar uma experiência que eu tive nesse período de pandemia aí, sobre essa questão de mock, sobre esse tipo de... Pegando esse nicho de hoje aí dessa aula. Aproveitando que o falar. pessoal tá lendo aí, né? Pode falar. Pronto. A ideia que eu tive assim, quando eu tava lendo agora, eu fiz, cara, voltou uma fita, né, na minha mente aí. Realmente foi interessante, porque eu sempre fui muito do presencial, né? Na faculdade, quando eu comecei, aí eu tava em 2013, quando eu voltei, fui fazer minha segunda graduação, aí eu tava fazendo lá, eu comecei, por exemplo, cálculo. Tive um perrengue muito grande para pegar o ritmo de novo de uma sala de aula de cálculo. Então, eu tive a oportunidade de ir para o YouTube e lá encontrei um professor dando aula. Eu só vi a mão do professor e ele falando lá e ele explicando como é que era o passo a passo. Então, para mim, foi bem didático e bem educativo. Eu literalmente passei por conta da aula dele. Eu aprendi, de fato, por conta da aula dele. Para mim, ele foi melhor do que até o que eu achava que eu poderia ser numa sala de aula presencial. Aí, também vem um outro contexto. Eu sou muito de ter o contato humano, de chegar e conversar com o professor, que realmente é diferente. Você Sim. chegar e tirar uma dúvida, mostrar, você tentou fazer algo, não conseguiu, onde é que eu estou errando, então você, no presencial, você tem essa oportunidade. Aí tem aquela Você é outra um questão... sócio construtivista. Aí você chega, volta pro online, você consegue repetir aquela aula, porque a aula está gravada, você assiste ela várias vezes e você consegue pegar Exato. e entender melhor um assunto. Né, do que uma aula presencial, você chega, assiste uma aula, tiver uma dúvida, se você não perguntou naquela hora, dependendo do professor, você não tem nem abertura para perguntar de novo. Então tem que esperar uma semana para a aula dele novamente. Então, cada um tem o seu ponto positivo e negativo, né? Aí pegando esse nicho rápido, o pessoal tá aí para não demorar muito, aí eu vi aqui, tem uma tabela no final aqui, que é mostrando os cursos dos anos. Em 2012 teve aquela segmentação para os cursos de Udemy e Coursera, que inclusive a faculdade disponibilizou para todo mundo fazer. Eu mesmo fiz vários cursos desse Coursera, aproveitei realmente o momento e botei o pé embaixo, tá entendendo? E Exato. o Udemy também eu consegui alguns cursos, eu estou em andamento ainda, Linux, algumas coisas que eu preciso estudar por causa do meu trabalho, mas estão me ajudando bastante. Claro, você tem que ter uma disciplina muito grande, porque eu mesmo, se eu estou aqui, clico numa página, daqui a pouco, quando eu vejo, estou em outra coisa que não tem nada a ver. Exato. Às vezes, você foge rapidamente do assunto daquela que você estava, porque a internet ele tem esse, vamos dizer assim, esse facilitador que te leva a fugir, né? Mas é uma coisa que não foge. Eu estou aqui com o meu filho, tem 11 anos, está aqui do meu lado no computador. Vamos dizer assim, ele foi criado, porque como eu trabalho na área informática, ele foi criado nessa base, com o computador desde pequeno. Então, ele tem uma certa... Já está com uma prática, um tato. Aí, essa aula virtual, ele não está sentindo tanta dificuldade nisso aí. Mas eu fico, às vezes, imaginando a criança que não teve uma proximidade tão grande feito ele. Mas realmente é um futuro. Eu não sei... Eu também vejo outro lado. O cara que tem ferramentas aí locais que você vai aprender de mocks que são horríveis. Tá entendendo? A didática é ruim, a maneira que é apresentada é complicada, até de você entender. Eu já vi vários que achei horríveis. Né? Então, realmente tem que ser uma coisa muito bem filtrada. Verdade. Era isso aí que eu tinha a falar. Boa. E assim, como tu falou, assim, para quem já está começando a praticamente estudar, utilizando esse ambiente, então vai ficar o natural, né? Digamos assim, é o que se tem, diferentemente de quem já experimentou outros formatos, né? Que é o nosso caso, assim, a grande maioria. Mas, assim, para quem é mais novinho, né? O seu filho, meu filho quando tiver maior e muitos pequenininhos que estão aí, quem tem filho também, vai ser o natural. Eu acredito que não vai ter tanta aquela resistência e sentir aquele, eita, o outro lado era melhor, eu gostaria de mesclar e tornar um ambiente híbrido. Mas realmente, assim, é o futuro. Eu estava até assistindo ontem à noite, quando eu estava montando, na verdade eu estava assistindo de tabela, né, com minha esposa, um documentário que tem na Netflix, que é sobre as redes sociais. Eu não sei se vocês já viram, vocês já ouviram falar. Já chega a dar vontade do cara cancelar tudo. Não é verdade, é um negócio bem interessante, né? Eu ouvi falar, mas eu não cheguei a assistir, não. Eu vou assistir com calma, assim, né? Porque eu tava... É Black Mirror? Black Mirror? Não. Não é identidade hackeada, não? Deixa eu ver aqui o nome certinho, viu? Eu acho que é identidade hackeada.
Eu acho que é isso aí mesmo, Hugo. Já ouvi falar, a pessoa disse que, como o Rony falou, você vai, quer sumir, desligar tudo, se desconectar, né? Pois é, mas é meio complicado, né? Fazer isso. Deixa eu copiar aqui o link. Na realidade, é O Dilema das Redes. Isso aqui, ó. Então, acho que eu assisti foi o Identidade Hackeada. É O Dilema das Redes. Tá aí o link, quem tiver Netflix. Achei bem interessante, isso, muito, muito interessante. Mas, assim, não assisti porque eu estava montando as 2 semanas que eu não tinha subido, e aí quem quiser dar uma olhada lá no material, que é a questão do Moodle, né, que eu não tinha subido ainda, o assunto, que aí por isso que eu fiquei na dúvida se eu colocava esse artigo que a gente está tendo contato agora ou outro. Aí eu segurei ele para a gente ver hoje, e aí coloquei outro material, tá? E um material também sobre o Moodle. Aí, sobre Moodle, basicamente eu subi lá uns vídeos, uma curadoria de vídeo, né? Enfim, que tem um material pronto que volta e meia eu olho também, que consulto. Tem muita coisa no YouTube do Moodle, como o Wilton falou assim, tem muita coisa que você encontra e aprende fácil no YouTube, né? Então, assim, o conceito de curadoria, você dá uma filtrada em algum material para você não reinventar, né? Então, você reaproveita. E tem um conceito também que é chamado Recursos Educacionais Abertos, que é chamado de REA, que acho que vale a pena até a gente conversar sobre isso. E que muitos conteúdos, eles têm a propriedade livre, né? Tem uns conceitos para cada tipo de material que você quer disponibilizar, e você pode abrir e limitar algumas partes, né? Por exemplo, que aí tem um conceito de remixagem, você pegar aquele conteúdo daquele autor, autora, adicionar mais coisas suas e de outras pessoas também, e, enfim, amplificar, né? Então, isso é um conceito de você... É aquela história de democratização do conhecimento. Então, o REA, Recursos Educacionais Abertos, ele surgiu exatamente nesse... Na verdade, o REA surgiu nesse contexto do MOOC também, né? De você estruturar e criar diretrizes para você organizar esse mundo educacional online, de maneira que você possa também colocar registros para até dar o crédito para quem criou, e também estimular mais ainda outras pessoas de compartilhar conteúdo com esse propósito, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a ideia do texto. Não sei se vocês conseguiram terminar, e só perguntando, se alguém não puder ficar, a gente fica no máximo até 10h30, tá? São 10h14, para a gente também não extrapolar muito, tá, gente? O tempo de vocês. Eu acho que eu já consegui dar uma organizada aqui no... Uma organizada no... Ótimo. Não sei se vai ser bem esclarecido. Vai com certeza. O que vocês falarem, gente, assim, é importante que... Porque o que cada um entende, às vezes, é o que está faltando para fechar uma linha de raciocínio, certo? Então, assim, é muito importante a gente compartilhar, por mais que a gente entenda que a gente tem a nossa limitação, então eu tenho a minha também, o Hugo tem a dele, Vitor, você vai ter a sua, mas, assim, é uma limitação que às vezes é suprida quando você coloca alguma coisa, eu coloco outra, aí eu coloco outro ponto de vista, e a gente consegue combinar e deixar aquele entendimento mais claro, sabe? Então, assim, não existe uma verdade absoluta, nem minha, nem sua, mas existe uma verdade coletiva que a gente consegue construir, certo? Então, fique tranquilo com relação ao que você venha falar, compartilhar. Certamente vai ser sempre muito bem-vindo. E aí, a gente pode começar? Sim. Pode ser, eu acho que quem ficou com o começo foi... Deixa eu voltar aqui na divisão. Acho que foi o L. Davidson, não foi isso? 22, 23. Eu não sei se ele está com o microfone. Sim. Tá com o microfone. Quer falar um pouquinho? Pode ser rápido, assim, pode de 30 segundos, 1 minuto, não se preocupe, não. Tá, deixa eu só colocar aqui no artigo novamente. Bom dia a todos, novamente. Bom dia. Bom dia. Nessa introdução, ele dá uma breve ideia sobre todo o artigo. Ele mostra que hoje há algumas teorias novas e pessoas que defendem ainda a teoria que é aplicada hoje na educação presencial. Há algumas divergências entre essas pessoas que estudam as formas de ensinar.
Um defende a forma tradicional, que é a educação presencial, com contato, mas algumas teorias que alimentam, que trazem uma ideia que temos que melhorar essa forma de educação, porque, assim, hoje vivemos num mundo tecnológico. Se vamos parar para pensar, tudo mudou. Tudo está um pouco mais moderno. Então, por que só a educação ainda mantém esse método de chegarmos na sala, sentarmos na cadeira e vemos o professor riscar um quadro e falar todo aquele conteúdo? Por que não podemos adicionar novas ferramentas? No entanto, essa introdução também traz uma abordagem informando que não é apenas colocar a tecnologia dentro, é necessário criar novos métodos, novas estratégias pedagógicas para que essas inovações venham, de fato, a ser utilizadas e úteis para os alunos aprenderem. Porque não é só jogar a internet, não é só jogar a sala de aula virtual, ou, como ele mesmo aborda aqui, a web 2.0, que os alunos vão se adequar às redes, se adequar às informações que são vistas ali. Não, é necessário um estudo pedagógico com seriedade para aplicar essas funcionalidades novas aos alunos. Ótimo, muito bom. Muito bom, Eli Davidson. É isso aí. Deixa eu ver aqui quem foi que ficou na Rose. sequência. Rose, foi pronto, Rose. Isso. Bom, aí fala um pouco da pedagogia da educação à distância. Aí Anderson e Dron, eles fazem uma cronologia da evolução da educação à distância. Então, ele divide em cognitivo, acho que behavioristas, Isso. design instrucional, pedagogia socioconstrutivista e conectivismo. Exato. Então, ele começa no behavioristas, onde ele consolidado lá na metade do século XX, e dá origem ao design instrucional, que é o ensino instrucional. Exato. Ele tem como objetivo a aprendizagem focado principalmente no aluno, não tendo muito foco o professor, porque nesse formato, o professor ele é só um instrutor, no caso, dá o conteúdo pronto. Então, não existia ali uma comunicação direta. Então, no caso, como ele coloca aqui, 1 para 1, né, e pouco para todos. Não tinha uma reunião entre professor e aluno, nem alunos entre alunos. Então, tinha essa pouca atividade do professor, ele só transmitiu o conteúdo sem nenhuma interação. Já na socioconstrutivista, o foco não é mais só no indivíduo, no aluno, né? O professor, ele orienta, ele participa do processo ensino-aprendizagem. Ele desenvolve já os conteúdos utilizando as novas tecnologias da época, já inserindo muitos para muitos, né? No caso, ele mais outros alunos, não mais 1 para 1, ele e um único aluno, né? Eu entendia isso até aqui. Eu acho que eu segui a sequência certa, professor? Sim, sim. Sim. Socioconstrutivista. Aí fecha com conectivismo. A informação, ela é abundante, no caso, é o que a gente está vivendo hoje. A gente tem um acesso à internet, temos muita informação. Nesse caso, as informações elas ficam retidas ali na máquina, onde o aluno ele pode tanto ter um acesso rápido ao conhecimento. Ele não precisa memorizar como acontecia lá no início. Então, às vezes, memorizar, por exemplo, uma tabela periódica, hoje a gente não precisa mais fazer isso. Aí, porque nos vestibulares eles já disponibilizam isso. Então, se você está fazendo uma atividade, por exemplo, você precisa de dados, por exemplo, em matemática, eu esqueci como é que calcula o volume de alguma coisa, então você pode usar o computador para fazer essa pesquisa rapidinha e relembrar. Antigamente isso era muito memorizado.
como essas informações podem ser armazenadas e o aluno pode ter esse acesso, no conectivismo existe mais a interação professor-aluno e alunos entre alunos, como está acontecendo com a gente aqui agora. Eu peguei, como eu estou fazendo um projeto sobre educação, como organizar a educação à distância, eu já tinha lido um pouquinho sobre isso em outros artigos. Então, eu achei bem interessante como acontece essa evolução. E um dia desses, a gente falando com a professora Tassiana sobre programação, sobre informática, acesso às tecnologias na escola, e a gente vendo que isso já existe há muito tempo, mas infelizmente o ensino ainda não tem esse foco, tão forte com relação à programação dentro da sala de aula. Aí eu questionei ela, por que é tão difícil? Por que ainda é muito complicado você ter essas informações? Por que estamos muito atrasados ainda nesse sentido? E aí ela explicou um pouco, né, sobre a evolução e acha que agora, no momento, a gente está caminhando, né, para essa evolução tecnológica no ensino, no processo de ensino-aprendizagem. Ok, muito bom. Aí, foi ótimo, Rose. Perfeito. Obrigada. Eu acho que é Matheus, não é isso, Matheus? Agora? Acho que sim. Sou eu, né, Hugo? Ah, foi mal, Hugo. Eu fechei aqui o chat, eu estava tentando lembrar de cabeça, então é. Mas, Hugo. Matheus também pegou essa parte, eu acho, então, ficou sombreado, não é isso? Pode falar, Rose. Que na página 25, né, tem a tabela. Acho que dá para entender como é que ele separa, que tecnologias eles utilizavam em cada momento, TV, rádio, e como aconteceu essa evolução. Para não ficar muito extenso. Não, foi ótimo sua colocação, foi ótimo, Rose. Okay. De fato, a tabela dá um panorama geral, né? Como você falou, tecnologia, o foco, a questão da avaliação, o papel do professor, escalabilidade. Isso. Ajuda bastante. Ok. Ótimo. Aí, então, Hugo e depois Matheus, é assim? Agora na sequência, depois de Rose? Sou eu. Beleza, vamos embora. Pronto, né? Nessa parte da 26 a 28, aí começamos com Anderson e Dron, que são autores referentes nesse texto de Matar, né? Ele diz que com o surgimento de novas tecnologias, né, os métodos pedagógicos cognitivos, behaviorista e socioconstrutivista devem ser ainda utilizados, né? Mas por quê? Vygotsky, que é o pai do socioconstrutivismo, ele enfatiza, né, os aspectos históricos e culturais. E ele acredita que o contato com o outro desenvolve o discurso interno e o pensamento reflexivo, e dão base à questão do aprendizado. Aí também vem aquela questão, né, das zonas de desenvolvimento, né, onde aquela zona de desenvolvimento proximal, que é onde está amadurecendo as funções que a pessoa está aprendendo, né, e entendendo essa questão dessas ZDPs, que são as zonas de desenvolvimento proximal, os educadores podem ter uma boa ferramenta para entender, né, os seus alunos, né, para saber como eles estão aprendendo e amadurecimento do seu conhecimento. Também vem a questão de Davey, que fala sobre a questão da pedagogia no sentido da construção, né, da contraposição, aliás, entre a criança e aquilo que se cobra dela quando ela vai para uma escola, né, o que ela vai aprender. Ele vê a educação como vinda de dentro, no sentido... o objetivo não é o conhecimento em si, mas dizer, o aluno dizer eu sei, não é isso, mas sim a sua autorrealização. Então, né, tem uma frase aqui interessante que eu achei tão massa aqui, deixa eu abrir aqui na página. É uma citação de Symes,
que fala: nossa habilidade de aprender o que precisamos para amanhã é mais importante do que o que a gente aprende hoje. Achei tão interessante essa frase, Interessante, realmente né? faz sentido. Muito interessante. Pronto, eu fiquei só com isso mesmo, professor. Boa, boa. Ótimo. Eu vou só para não prolongar tanto pela hora, aí a gente vai andando rapidinho, tá? Mas a gente pode voltar a falar um pouco sobre esse texto, porque ele é muito, muito interessante. Aí vamos Professor, para esse Mateus. texto é aquele que o senhor botou tá no AVA, é? Tá no AVA também, o link lá. É o que você deixou, acho que ontem, entendeu? Não lembro. Então, porque tem dois, na realidade. Então esse é outro. Esse eu disponibilizei hoje, mas já tá lá no AVA também. Tá Tá? bem. Eu fiquei com um pouquinho do conectivismo e com mocks. Isso, beleza. Aí, o que eu entendi sobre o conectivismo é que ele é realizado em uma aprendizagem em formato de redes, né? Que Exato. é como se o aluno ele não precisasse saber de tudo, que senão que ele soubesse, como é que se diz? Tipo, resolver o problema. Tipo, numa prova, hoje em dia, numa prova do Enem, como o Rose falou, tem quando você vai resolver um problema sobre, sei lá, sobre um problema matemático com relação trigonométrica, pronto. Você não precisa saber literalmente o seno de alguma coisa, lá vai estar especificado. Então, tipo, ele te dá mais ou menos uma informação que você não precisa decorar para você realizar o problema. Ele se interessa na realização do problema. Ele dispensa as operações cognitivas. Aquela coisa mais simples. Então, foi mais ou menos isso que eu entendi. E, bom, sobre o MOX, ele é mais ou menos como se ele estivesse tentando estender o conectivismo para mais pessoas, né? O único problema, sim, o que é MOX? MOX é eu não sei falar em inglês, né? Eu falo em português mesmo, desculpa. Cadê? Cursos online abertos massivos. Isso. Esse significado em português. Pronto. Aí, o texto falava um pouquinho sobre os problemas do MOX, né? Que o problema de falar sobre ele ser aberto, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir realizar um curso completamente gratuito. Então, hoje em dia você já está vendo alguns MOOCs aí cobrando uma taxa mínima, assim, mais ou menos um valor simbólico, como eu acho a Federal tem mais ou menos um curso parecido para o pessoal que se prepara para o Enem. Antigamente era um curso aberto, de graça, gratuito. E agora, hoje em dia, estão cobrando R$5 mais ou menos para ajudar a manter o curso, né? E, bom, o texto também falava sobre um pouquinho da dificuldade do pessoal terminar o curso, né? Pela dificuldade de muita gente que faz esses cursos assim, normalmente são pessoas que necessitam do curso por questão financeira, né? Então, normalmente, o pessoal não tem acesso, assim, fácil à tecnologia e acaba perdendo um pouquinho do conteúdo, né? Já que é um curso online e, bom, era isso que tinha na minha parte, mais ou menos. Boa, Matheus. Só para complementar, porque você que tem colocado aí no chat que ficou um pouco confuso, então, assim, o conectivismo, assim, de maneira bem, bem pragmática, por exemplo, isso que a gente está fazendo também aqui agora. Então, assim, a gente aprender com cada um em um formato de rede, né? Porque, assim, a gente está na sala aqui, então, se a gente fosse abstrair uma figura geométrica, todos nós somos um ponto, né? Um nó, e todos nós estamos conectados aqui nesse momento. Então, amplie isso para uma rede mundial de computadores, né? Ou seja, todos nós estamos conectados. Então, tem até um texto, eu esqueci agora de cabeça o nome, que fala que a gente pode chegar, se eu não me engano, a 7ª pessoa que a gente não conhece, a gente pode chegar por conhecer outras pessoas próximas a gente. Então, esse conceito a gente vê nas redes sociais, né? Então, os amigos em comuns, né? Então, quando a gente fala de conhecimento, então, cada um de nós que vai produzindo alguma coisa, ou, por exemplo, se a gente estiver estudando em comum dentro de um ambiente mock, como você colocou, que vem com esse conceito do conectivismo, então, assim,
a gente consegue ampliar a percepção do conhecimento, aprendendo um pouquinho com cada um, certo? Logicamente que existe um cuidado da gente sempre estar verificando a veracidade do conteúdo, para a gente também não propagar um conhecimento que não é verdadeiro, né? Então a gente vê isso facilmente nas redes sociais, o compartilhamento de notícias falsas, né? O termo utilizado no inglês, que é a fake news. Então, logicamente que tem esse viés da gente ter esse cuidado, né? Mas, assim, sem dúvida, o conectivismo, que é isso que a gente está vivendo hoje em dia, dá facilidade, como a Rose falou, a gente não precisar estar memorizando certas coisas, a gente resolver situações pontuais baseadas em uma pesquisa, isso é fantástico. Desculpa o barulho, acho que é o vizinho aqui fazendo um furo. Mas, assim, isso é o natural, entende? Então, assim, você está no seu dia a dia, no seu trabalho, surgiu uma demanda e você não sabe, você faz o quê? Você vai lá no Google e começa a pesquisar. Então, você vai num fórum, alguém já passou pelo mesmo problema, então alguém fez um vídeo explicando, resolveu o problema, e você foi lá e conseguiu. Então, em qualquer área, né? Então, seja um mecânico, seja um desenvolvedor de sistemas, né? Seja alguém que trabalha na parte de engenharia civil, então, viu lá uma técnica nova que alguém utilizou. Então, assim, em qualquer área do conhecimento, a gente vai ver isso. Isso é muito bom, isso facilita bastante. Então, assim, pela grande quantidade de informações, a gente não precisa estar retendo conhecimento, né? O conhecimento, ele está na rede, então, a qualquer momento, a gente pode ir lá e fazer uma pesquisa. Eu acho que todo mundo teve algum insight quando era criança, do tipo, eita, se eu tivesse um chip sobre um assunto de biologia e eu plugasse na minha cabeça, eu fazia a prova na hora, né? Então, veja, as salas de aulas conectadas, então, o aluno, o professor que agora muda o nome, às vezes é mentor, colaborador, ou, enfim, o condutor, coordenador, ele vai pontuando os assuntos, e aí a construção do conhecimento vai dada em tempo real, né, por todo mundo. Então, era a questão acho que foi o que começou a falar sobre as teorias de aprendizagem, né, de você trazer o seu contexto e você fazer a conexão com o seu contexto e você dar sentido àquele conhecimento que está sendo construído naquele momento, né, da zona proximal. Então, veja que tudo começa a ficar mais claro quando a gente começa a ser, de fato, protagonista, né, que às vezes é uma palavra muito repetida e às vezes a gente não dá o devido cuidado, mas realmente é isso, é você fazer a ligação daquilo que está sendo colocado na hora com o que você vivenciou. Então, por isso que eu gosto, quando eu coloco aquelas atividades no AVA, para você trazer alguma coisa da sua vivência, para poder fazer sentido e você fazer a conexão com o conteúdo e você aprender naquele instante. Tranquilo, mas eu vou parar, senão vou ficar falando muito, já são 10h34. Eu acho que é Vitor, né, agora? Vamos embora, então, aí depois a gente fecha com o José, não é isso? Isso. E depois o L. Davidson. Vamos embora. Então, o trecho que eu peguei, ele basicamente ele faz uma comparação, né, entre a conectivista e a outra aqui, a cognitiva, não, deixa eu ver, conectivista e o modelo do Coursera. E aí ele comenta que, assim, fazendo uma comparação, né, ele diz que, enquanto o conectivista ele é muito voltado para o conhecimento baseado na colaboração entre os estudantes, então os estudantes eles vão contribuindo com conteúdos e aquela aula, né, aquele curso ele vai se construindo a partir dessa colaboração. O outro tipo, que ele dá o nome de XMOC, ele diz que ele é mais estruturado, ele já vem com as aulas prontas, do começo até o final, as atividades são prontas do começo até o final, não existe essa construção ao longo do curso. Também ele diz que tanto nas aulas da conectivista quanto no modelo Coursera, existem alguns desafios pelo fato de ser uma plataforma virtual, né? E a pessoa que está lá trabalhando nesse curso,
Ele tem que tomar cuidado com alguns desafios que ele tem que superar, como, por exemplo, falta de estrutura, a questão de muitos alunos conversando ao mesmo tempo pode dar confusão, se não tiver uma gestão, né, uma gestão de conversas simultâneas. Se tiver um alto nível de autonomia, autorregulação, os alunos podem acabar se evadindo por não ter muita liberdade no curso. Aí ele fala que hoje em dia os novos modelos desse tipo de conectivista, eles estão sendo muito mais estruturados ao redor do objetivo do curso, eles estão sendo construindo mais em cima dos recursos que eles têm à disposição. Então, isso está se tornando uma prática em que o curso ele vai sendo construído no momento em que se começa o curso, justamente para adaptar as dificuldades que a pessoa tem, as dificuldades que o estudante pode ter, ele vai sendo adaptado à medida em que vai sendo identificado quais recursos que estão lá disponíveis. E aí ele faz uma comparação bem resumida, que ele diz assim, enquanto o conectivista enfatiza criação, criatividade, autonomia e aprendizagem social em rede, o modelo Coursera enfatiza a abordagem de aprendizagem mais tradicional, sendo que ele faz um contraponto, embora deixe que meio subtendido que por ser um método tradicional talvez seja um pouco arcaico, ou talvez não tão eficiente quanto o novo modelo, esse método tradicional também está sendo financiado por universidades, está sendo útil a algumas pessoas, e por causa disso, esse modelo tradicional ele também está sendo aprimorado ao ponto de que o conteúdo e talvez o método abordado nesse método tradicional, ele tende a ser aperfeiçoado e vai acabar sendo tão eficiente quanto o conectivista. Boa, Vitor, boa. Então, assim, é bem interessante, só para ajudar também, assim, essa figurinha que ele coloca, né, como você falou, né, ele fundamentando esses 3 tipos de mocks, mas percebam que sempre, às vezes, há um sombreamento, não quer dizer que um é sempre baseado em rede, ou baseado em tarefa, ou baseado em conteúdo, a gente sempre vai ver, aí é o conceito enxuto, né, mas a gente sempre vai ver ambientes que vão ter um ou outro, ou de repente os 3, né, baseado em conteúdo, em tarefa e em rede. Então, assim, é só para a gente ter essa noção que tem esses 3 conceitos básicos, mas que eles também se complementam, né? Então, por exemplo, aqui no ambiente que a gente está tendo, a gente vai construindo o curso ao longo do tempo, a gente tem essa interação social, que é essa rede baseada, né? Baseada em rede, na realidade, a gente tem as tarefas e a gente tem os conteúdos também. Então, assim, vejam que a gente vai mesclando os 3 conceitos juntos em um ambiente só. Mas aí podem ter ambientes, MOOCs, que de repente são especificamente só em tarefa, ou só em conteúdo, ou só em rede. Então vai depender muito do objetivo, pode falar, Vitor, do design do ambiente. Engraçado que um dos desafios que o autor aborda, que eu acho que foi o que a gente identificou no meio da nossa disciplina, foi justamente a ausência da presença constante de um professor, pode deixar a turma confusa, pode deixar a turma sem a noção de orientação. E aí foi justamente o que o senhor tinha identificado, aí veio na sala, conversou e viu que a gente estava um pouco aí, falou, vamos aumentar a frequência e já, assim, eu já senti uma melhora para caramba. Já deu um senso de proximidade. Desculpa, tem um vendedor de ovo aqui. Tranquilo, vamos para José então, para a gente fechar?
Tranquilo, tranquilo. José, pode escrever aqui que eu vou falando. Pode ser por texto, se quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V do que você escreveu, que aí eu faço aqui o diálogo da tua fala para ficar registrado também. Fique à vontade para escrever. Eu vou ler aqui, tá? Então ele colocou assim, José. A partir da página 35 é mencionado que cada tipo de MOOC possuiria os 3 elementos, redes, atividades e conteúdos, mas cada um teria um objetivo dominante. Os MOOCs, baseados em rede, seriam mais originais, podendo acrescentar o Moodle EAD, sendo o primeiro em idioma em português. Seu objetivo não é tanto conteúdo e aquisição de competências, e sim a conversa, conhecimento socialmente construído e exposição a um ambiente de aprendizagem na web aberta. Sua pedagogia é fundamentada em métodos conectivistas. Se tiver mais alguma coisa, pode colar que eu leio, tá? Então, MOOCs baseados em atividades enfatizam habilidades, solicitando que o aluno complete certos tipos de trabalhos. O aprendizado é distribuído e os formatos variáveis, com muitas opções de completar cada tarefa, necessitando certa variedade para desenvolver as habilidades. Sua psicologia tende a ser uma mistura de instrutivismo e construtivismo. MOOCs baseados em conteúdo são aqueles com número imenso de matrículas, perspectivas comerciais, renomados professores universitários, testes automatizados e exposição na imprensa popular. A aquisição de conteúdos é mais importante do que a rede ou a conclusão das atividades. Tende a usar a pedagogia instrucionista e a avaliação tradicional, formativa ou somativa, pode ser utilizada sem dificuldades. E aí ele ainda finaliza aqui. Ciel e Brulard introduzem ainda outro tipo de ideia de MOOC, que é o MOOC, com mais um O, curso online contínuo, aberto e massivo, em que um site é aberto e o curso não tem um fim delimitado. E aí aquela história de você sempre estar aprendendo, e aí você aprende aquilo que você realmente precisa, né? Ou seja, você cria a sua trilha de aprendizagem. Tranquilo, José, eu não sei se tu vai colocar mais aqui alguma coisa. Fiz aqui para a gente ficar registrado aqui a tua participação também em áudio, tá? Colocou, né? Então, na conclusão, o autor menciona dentro dos desafios impostos pelos MOOCs, devemos repensar a função dos professores. Ele cita, Siemens, em 2002, aponta que a construção de aplicativos tende a se desenvolver em torno dos MOOCs, se iniciando muitas startups com esta ideia. Dentre os desafios é importante salientar que menos de 10% dos inscritos normalmente completam um curso. Os MOOCs terão que encontrar um equilíbrio entre a automação e os processos de avaliação e as oportunidades de aprendizagens. Entre os desafios é importante salientar, então, estou repetindo aqui, né? As oportunidades de aprendizagem personalizadas e genuínas, podendo se beneficiar das teorias de aprendizagem abordadas por Vygotsky e Denville de forma combinada e conectiva. E aí, só finalizando, então, não sei se já colocou aqui, mais alguma coisa, fechou, José? Aí dentro, massa. Aí dentro desse desafio, que é interessante, existe uma área que eu acho que eu já até comentei, que é você usar inteligência artificial para personalizar esses conteúdos, né? Então, também existe a utilização de avatares, que é um personagem para tentar ir te conhecendo e a partir da interação que ele vai tendo com você, também com elementos de computação afetiva, ele vai conduzindo a tua aprendizagem, colocando elementos a mais. Isso ajuda muito na escalabilidade do ambiente, aquela de um para muitos, né? Que em uma sala de aula, um docente provavelmente não consegue fazer um para muitos. Então, a IA, né, inteligência artificial, ela na verdade, vai e tem sido utilizada em muitos ambientes para personalizar conteúdo. Como a gente vê no mercado, né, no marketing, para a parte de vendas, então, cada um de nós, ele vai personalizando, conforme os nossos acessos, ele vai te sugerindo coisas para você comprar. Então, na educação, tem sido
objetivo também de estudo, tá? Para facilitar a personalização do conteúdo. Tranquilo, gente? Vê, pelo andar da hora, eu acredito que a gente já extrapolou bastante, mas só para a gente fazer um fechamento, acho que a ideia foi essa, tá? Trazer um texto para a gente falar um pouquinho sobre aprendizagem em ambientes virtuais, tá? Então, se alguma coisa não ficou clara, eu acho que talvez é bom a gente até conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, se vocês quiserem ler novamente com calma esse texto, tem alguns termos que, se vocês quiserem anotar também para a gente dar uma pesquisada junto, e também dar uma olhada lá no material que está no AVA, que eu já atualizei sobre também os MOOCs, tá? Tá beleza? Beleza, professor. É outra coisa, essa questão do trabalho da gente, vai ter alguma aula, assim, que fale sobre... Algum encontro da gente que fale sobre como tem nosso trabalho, alguma coisa do tipo? Sim, eu fiz um feedback individual rapidamente, mas eu não coloquei notas, tá? Porque eu quero ver... Porque é aquela coisa, como eu não delimitei período de entrega das outras atividades dos fóruns, né? Que cada semana, por exemplo, essas 2 semanas que eu não coloquei ontem, então eu preciso ver ao longo, até a gente fechar a disciplina, para eu poder somatizar tudo e poder dar uma nota geral, assim. Então, assim, não se preocupe com relação à nota, que eu vou dar um acompanhamento individual. Então, ó, por exemplo, Vitor fez tal coisa, aí, ó, Vitor, você fez isso, isso e isso. Aí, mas eu posso fazer isso aqui? Pode. Então, assim, eu deixei de fazer essa atividade. Então, faça ela que a gente faz uma atualização nas notas. Então, assim, não se preocupe com relação à nota, que isso aí é proformas, tá? Então, completando todas as tarefas, a gente consegue fechar a nota assim. Então, a gente fecha tranquilo. Mas professor... Oi, Rose. O senhor disse que fez um áudio individual. Eu não consegui acessar esse áudio. Onde o senhor pôs? Então, lá no AVA, onde vocês submeteram o status do trabalho, você vai entrar onde você submeteu, e aí eu fiz uma resposta em cima da sua própria resposta, tá? Então, tu tem que entrar lá no fórum, onde você submeteu, que abaixo da sua parte que você escreveu, eu adicionei um áudio. Certo. Tranquilo? Eu fiz uma atualização, fiz o complemento, mas eu não consegui substituir. Mas você pode escrever, tu pode escrever por cima, assim, uma nova resposta. Porque, como eu estou colocando como um anexo em PDF, eu queria ir substituindo. Aí eu só vou acrescentando. Não tem problema não, você pode acrescentar um novo arquivo. Mas não tem essa opção, eu não consegui. Deixa eu abrir aqui, eu estou aqui com o AVA aberto, aí, por exemplo, ó, na parte que você escreveu, deixa eu abrir aqui a tua aba, pronto, aí tu escreveu, tem projeto parte 2, não é isso? Isso. Aí abaixo disso eu escrevi, bom dia, Rose, e coloquei um áudio. Aí você pode vir abaixo da minha escrita e colocar responder. Aí quando você colocar responder, ele permite você adicionar um novo conteúdo. Novo arquivo. Pronto, pode, ele permite, tá bom? Pronto, ok. Obrigada. Beleza. Pronto, gente, é isso. Mais alguma pergunta? Tudo ok? Vitor, José, Matheus, Rose... Só lembrando como botei aí, tudo começou dos primórdios aí, né? Você chegou a ver, não foi? Que eu botei? Sim, eu vi aqui o Instituto Universal Brasileiro. É verdade. Hoje virou um mock, tá lá eu acabei de acessar agora e vi, então tá lá. Cobrando, tem as aulas. É famoso, né? Mandava via correspondência os cursos. Isso. Famoso. Pronto, gente. Então é isso. A gente se encontra na próxima semana. A priori é na sexta-noite, mas lembra que eu tinha dito que, caso necessário, a gente poderia escolher o segundo dia mais votado. Se eu não me engano, foi a terça, né? Se todos quiserem, né, e permitirem, a gente pode fazer na terça-feira. Se não, a gente faz na sexta à noite. Eu vou mandar uma mensagem lá no Telegram só para confirmar. Fazemos na terça-feira? Se sim, senão a gente faz na sexta-feira. Beleza? Então, um abraço para vocês. Aí, um bom dia. Desculpa aí por a gente ter prolongado aí 50 minutos a mais, certo? Poxa, nada, pessoal. Mas tá aqui registrado. E daqui a pouco eu subo lá no YouTube e disponibilizo o link também no AVA, para deixar tudo registrado. Beleza? Boa noite. Bom final de semana para vocês aí. Boa noite, ó. Tá doido, velho. Foi o pedal. Não é psicologia, não.
É psicologia não, meu filho. Foi uma surtada. É assim mesmo. Valeu então, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia.